Se eu tiver uma determinada faixa vibratória, É uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para a gente, porque a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Capítulo 1 ainda, minha metáfora predileta. Minha metáfora predileta liga a saúde psicológica à saúde física. Se uma pessoa que você conhece pega um resfriado ou uma gripe, certamente você não vai querer também pegá-la. Então você faz tudo o que está ao seu alcance para evitar a doença. Toma doses adicionais de vitamina C, diz a si mesmo que não vai adoecer, alimenta-se bem, tenta dormir bastante, em outras palavras, aumenta a sua resistência. Se você mantém elevada a resistência, não adoece. Médicos e enfermeiros não pegam todas as doenças de seus pacientes. Por quê? Porque não existe isso de doença completamente contagiosa. O que existe são pessoas com baixa resistência. Essa analogia se aplica igualmente ao plano psicológico. Não existe isso de doença psicológica contagiosa. O que existe são pessoas com baixa resistência. E como é que você pode manter elevada a sua resistência psicológica de forma que não pegue as doenças infecciosas da raiva, da depressão, do ciúme, da crítica, da agressão, do rancor, do ódio e por aí afora? É fácil. Basta manter elevada a resistência psicológica conservando uma atitude mental positiva. A bolha protetora é uma técnica de atitude positiva. Outras técnicas essenciais são manter o seu poder pessoal, conservar de forma incondicional o amor a si mesmo e a autoestima e perseverar na fé em Deus. Essas são algumas das principais atitudes. Nos capítulos seguintes, vou explorar outras mais. O importante é que você está aqui nesse mundo para dar um exemplo melhor. Você está aqui para elevar outras pessoas e não para ser você mesmo sugado para baixo. Fundamentalmente, a Terra é como um hospital dirigido pelos pacientes, no qual há bem poucos curadores ou médicos. O propósito da vida é ser um curador. Ao deixar que outras pessoas o transformem em vítima, você novamente se torna um dos pacientes e então necessita de cura. Tudo bem. A lição é retornar ao seu eu equilibrado e novamente tornar-se curador, o mais rápido possível, pois é essa a missão nessa vida. Querem parar um pouco aí? Até que era bom. É legal. Eu tenho a dizer que esse texto aí mudou minha vida, gente. Agora pronto. É muito fácil isso aí que ele disse. Ai, tranquilo. Ele mesmo disse lá embaixo, é muito fácil, mantenha, né, o psicológico numa boa. Isso. Não baixe sua resistência psicológica, né? Essa é a mais fácil de todas. Em vez de eu segurar os palavrões para mim, eu xinguei em voz alta, entendeu? Assim, eu já desopilei, entendeu? Aí depois eu voltei e falei, não, Darla, isso não é amor, isso não é paz, entendeu? E aí eu... Não, sério. Assim, a gente, né, como ele diz, a gente sempre tropeça, né? O importante é depois você dá aquela respirada e falar, não, para. A pessoa não pode dar o poder para a pessoa tirar a gente do sério, para tirar a nossa paz. Então, é a gente lembrar que a gente não pode dar o poder para outra pessoa. Eu acho que esse é o mais difícil, naqueles 5 minutos, você tirar as rédeas da mão da outra pessoa e retomar essa rédea. Acho que é a maior. Nós vamos falar de poder ainda hoje. Importante. Só? A Silvia que mandou parar também. Cadê a Silvia? Achei que a Silvia ia ser a primeira a fazer algum comentário. Não, o que eu posso falar de comentário? Está todo mundo dizendo que todo mundo consegue isso. Eu, na verdade, estou grata Não, ninguém falou, Deus. Quem eu não falei isso, Silvia. Caio, e repito a caída, de me tocar que eu
falhei mais uma vez e vou começar outra vez. Eu volto para a casinha zero e começo a partida outra vez. É lógico que eu acho que a única vantagem, ou a maior vantagem é, pelo menos eu já tenho consciência disso e sei que eu tenho que me auto-administrar melhor. E perceber que eu sei que as armadilhas estão aí, eu que tenho que aprender realmente a desviar. E dessas que eu sempre caio, são as mais difíceis, porque isso aí é repetitivo. Mas eu também agradeço a Deus que Ele repita, até que eu consiga aprender e pular fora. Agora, dizer que é fácil, mas parece propaganda enganosa. Olha, eu sou obrigada a lembrar daquela frase que a Daila me lembrou na quarta-feira, 9 da manhã. Marcou, hein? Você vê, né, gente? Ó, não é só por isso que marcou, ó. É porque você já sabe, né? É porque era 9 da manhã. É 9 da manhã. Então, quarta-feira, 9 da manhã, vocês, quando acordarem, já começam a fazer prece. Entendeu? Porque aí é isso, ó. Ela vai estar em terapia comigo, então você precisa fazer prece para ela. Para mim ficar na luz, Então lá estava ela falando. Oi? Eu já falei para você, de quarta-feira de manhã, acende uma vela preta, outra vermelha, marca o ponto de Exu, tá certinho. Se quiser, eu te mando o ponto de Exu para você marcar no chão, com a pemba branca lá, bacaninha. Você vai estar bem protegida, tranquilo. Sabe o que eu imaginei agora? Pode sair do lugar? Não, eu imaginei aquele... Pode, como é que é? Aquela... meu Deus, como é que fala? Aquela... Nossa, estrela no chão, o celular no meio. Ah, o celular. A estrela de Davi no chão, o celular no meio, as velas, tudo isso. Negócio bem moderno. Bem moderno. E aí, quando ela falar como é que é, eu sou saúde, eu vou falar, filha, agora já era. Bom, mas tudo bem, vamos falar, que eu ia falar do Saint-Germain também, né? Nesse sentido que ele coloca do pensar no positivo, né? Então, a história toda era o eu sou saúde. Então, tem várias coisas importantes aí. Ele falou da resistência. Todo mundo pode trabalhar, mas nem todo mundo se contamina. Tá? Por que eu me contaminei e aonde cai minha resistência? Gilberto até brincou, Luz brincou, né? Luz, sombra, sombra. Quando uma situação esbarra onde tem pouca resistência, pronto, o tombo acontece. Aquela coisa, né? Eu aprendo sobre mim com o outro. Ai, meu pai do céu. Ai, então, voltando, tá vendo? Não dá, tem que fazer um monte de estrela no chão aqui. Então, vamos lá. Resistência, já entendeu? Luz, sombra, sombra. Então, aquilo que faz eu tropeçar na curva, bateu em algum ponto, aí ele falou da raiva, dos ciúmes e aquelas coisas que também já conhecemos teoricamente de cor salteado. E tem outra palavra muito importante no final: curador. Nós fomos criados para ser curadores. Não importa a missão. Vira paciente. Oi? Fala que chega aqui, vira paciente, né? Vira paciente, mas para se transformar em curadores. É a nossa. É o nosso sonho, é a nossa quando a missão, gente crescer. Né? Não importa qual é a missão, o propósito de cada um naquilo que faz. Tem um ponto comum para todos nós, ou deveria ser um ponto comum para todos nós, é a mestria. É a mestria individual e ser curador de si próprio e trabalhar como curador. Porque aonde estivermos, somos curadores. O que mais? Já falei. Mais alguma coisa do trecho aí?
você fala assim, curador dos outros... Não, é sério. Assim. Eu sei. Eu não sei se eu entendo como dos outros ou de outros ambientes, né? Porque se a gente não pode interferir também na energia, sei lá, no livre-arbítrio do outro, na energia do outro, que a gente pode tentar fazer é equilibrar a energia daquele ambiente, mas não da outra pessoa em si. Ou não. É que eu penso assim, ó, se você está numa energia luz, você vai ser, bom, você está bem, você está numa energia luz, você vai ser luz aonde você estiver. Não importa se você vai estar falando com a pessoa ou você está lá com a tua luz. Isso em si já eleva a frequência, certo? Você já vai com uma frequência. Se alguém vier com algum comentário de baixa frequência, você de alguma maneira pode até fazer uma prece, pode fazer um mantra, pode jogar uma luz. Em silêncio, nós somos sempre trabalhadores. Claro que eu vou falar de Jesus, é um exemplo, mas Jesus ele chegava com a luz dele, acabou. Tá? Então, assim, não necessariamente você precisa chegar lá, se aconselhar, então vamos para um aconselhamento. Não, ninguém está falando disso, está falando só dessa atitude tua nos lugares. Para variar, lembrei daquela frase do Jung, né? Que você tem que ser luz na sombra. Aí, claro, se alguém vier conversar com você, se alguém te procurar, se você for na casa de alguém e tal. Porque a palavra, o positivo, a pessoa fala, nossa, está chovendo. Putz, mas que bom que está chovendo, porque nós precisamos de água. Eu pensei também, Fátima, se a gente consegue não sentir raiva, a gente também não está emitindo e desestabilizando o ambiente que a gente está. Porque às vezes também a gente provoca no outro, né? Quando a gente se vitimiza, quando a gente fica muito para baixo, a gente também prejudica o outro, que às vezes está até bem. Mas aí você começa com tanta coisa ruim, que você também consegue influenciar o outro a ficar mais doente, né? Ele fez um comentário aí, que é assim, se você estiver num ambiente com uma pessoa muito ansiosa, é difícil você não, porque aquilo entrou na egrégora do local também, né? Quer dizer, requer de você, como ele usou a palavra resistência, para não se contaminar. Porque senão a pessoa depressiva, a pessoa ansiosa, contamina o local, né? Então, daí é que entra o que ele comentou da resistência. Claro, se você chegar triste, se você chegar com raiva, o teu campo energético, a tua vibração é naquela frequência. E ela vai junto, ela chega antes de você. Ela chega antes de você. Só que se você tem a sua frequência boa, você contamina o ambiente com energia positiva. Então, aí é que você se torna o curador. Porque você vai transmitir aquela energia para aquela pessoa que provavelmente está com raiva, está com depressão, está com ansiedade, para que os sentimentos dela, se não melhorar, mas pelo menos ficar mais controlado, sabe? Porque é energia positiva. Então, da mesma forma que a energia negativa ela tem o poder de contaminar, a positiva também. É que a gente sempre pega, né, exemplos negativos, né? A gente deveria dar exemplos positivos, né? Falar assim, como é que a pessoa consegue ser uma curadora, né? Como ela consegue transmitir energia positiva para deixar o ambiente mais equilibrado, as pessoas mais equilibradas. Eu fico sempre, eu lembro do Chico, né? Porque ele tinha um centro que ia um caminhão de gente, né? Encarnado e fora os desencarnados que estavam lá, né? Que devia ser 3 vezes mais. E eu mantinha equilíbrio, mantinha todo mundo, né? Devia ter um outro lá um pouco mais atrapalhadinho, devia ter, mas
provavelmente estava contido através da energia dele, e é lógico, né? De toda a egrégora que tem com ele, enfim, tudo aquilo lá. Dela, eu fiquei pensando não em mudar o livre-arbítrio, mas assim, até em questões, às vezes você está num dia mais cabisbaixo, não tem aquela pessoa que se você encontra, melhora? O campo dela, o que você conversa com ela, já te tira daquela sombra, daquela nhaca? Com certeza. Tem gente que faz toda a diferença, né? Mas se você deixa a sua nhaca com a pop da pessoa, né? Ela não dá palpite, não dá nada. Às vezes ela dá um sorriso, às vezes ela te dá um abraço. Fátima, você tá muda. Não, eu tinha tirado por causa de barulho mesmo. Bom, o que mais? Ou continuamos? Eu vejo pela questão do exemplo mesmo, né? Tudo bem que tem a questão da energia, que a gente pode ter sei lá, um campo melhor e tudo mais que pode ajudar outra pessoa, mas nada como o exemplo de vida mesmo, da confirmação do que eu vivo, do que eu falo e do que eu faço. Né? Porque se eu fico só dizendo, é bom fazer isso, é bom fazer aquilo, e a minha vida continua uma porcaria, porque a pessoa olha para mim e vai dizer, olha, ela vive falando que isso é bom, que não sei o quê, e não muda, porque continua sendo grosseira, continua sendo antipática, continua isso e aquilo. Então, como é que eu posso realmente ajudar, né? Verdadeiramente? É quando eu mostro, se de repente eu era de um jeito e eu começo a vivenciar outra forma de vida, né? Uma coisa mais serena, mais, sei lá, bem modificada do que era antes, e as pessoas realmente percebem, poxa, o que foi que você fez, né, para estar vivendo desse jeito agora? E aí eu posso falar, porque eu consigo dar esse exemplo da minha mudança, né? Eu queria dar um depoimento até de uma situação que tem acontecido com o falecimento do meu pai, e assim, acho que as pessoas têm a melhor das boas intenções, mas por conta do motivo do falecimento dele, às vezes eu encontro com algumas pessoas e elas começam a falar de Covid, e aquilo vai me dando uma agonia, que vai vindo um campo. Eu sei que as pessoas estão narrando uma história, mas assim, a vontade que eu tenho, acho que mistura com a minha dor, mas eu acho que traz um campo, sabe? Tão difícil. Eu acho que cada um de nós é mais suscetível a um tipo também de energia negativa, né? E depende muito do momento que você tá, né? Eu, por exemplo, sou muito suscetível ao mau humor alheio, sabe? É uma coisa que me incomoda demais, assim. Mas outras coisas não me incomodam tanto. Acho que vai muito realmente de cada um. Acho que como se a gente tivesse uma resistência mais forte para algumas coisas e mais fraca para outras. Mexe com as fraquezas, né? Eu lembrei do que a Verônica falou, quando ela diz, não tem aquela pessoa que você conversa e que, né, que muda o seu campo. E aí a gente vê também se a gente não está indo lá e contaminando o campo da pessoa, né? Pegando toda aquela energia legal dela e deixando as nossas marmotas tudo com ela, que eu vejo mais ou menos isso, né? Que aconteceu com a Verônica, que de repente as pessoas vão com uma das boas intenções, mas não sabem o que estão jogando para a outra. Que de repente a gente não está numa vibe muito legal de receber, né? Mas aí eu acho que é o que fala no texto, né? Que na verdade, no caso, por exemplo, a Verônica já está com a resistência baixa para esse tipo determinado de energia, entendeu? Então a gente não pode mudar o que o outro joga na gente, a gente só pode mudar como é que a gente recebe isso, né? Então acho que entra realmente nessa questão do texto, você levar a sua resistência. Isso me lembra muito a leis herméticas, né? Quando fala dessa influência de mente, telepatia. Porque as pessoas têm uma tendência maior à negatividade, à tristeza, a alimentar a sombra. Né? Então, onde vê uma situação de tristeza, parece que é como se fossem as moscas tudo em volta, porque é um padrão aprendido das pessoas. Eu não estou falando o que não é julgamento nem nada, é um padrão aprendido.
Então é difícil para a pessoa falar, bom, se eu tenho que mudar a frequência, é outro assunto, né? É para cima, tal, não é ficar lembrando, batendo naquela tecla que é negativo, que é sombrio, porque entra a minha sombra, se tiver algum outro campo de sombra, aumenta a sombra e eu derrubo a pessoa realmente, né? Mas as pessoas não, elas acham que até é educado você chegar e falar, ó, fulana, elas não têm essa consciência de elevação, de frequência, tudo bem? Né? Ficar na luz. E acho que isso ainda as pessoas repetem bastante, não posso dizer que nós muitas vezes não fazemos também, mas é exatamente quando nós falamos de padrão, existe um vício, um aprendizado de que educado é falar, ó, vou lá te abraçar e leva aquela carga, achando que aquilo é bom. Não. Né? As coisas têm que ser mais rápidas. Elevar a frequência é trabalhar na luz e pela luz. Então, o tempo todo nós estamos falando tanto da resistência como do que é ser um curador. Até porque quando a gente fala, né, do que foi vivido, a gente vai reviver aquela dor, né? E aí lá vem toda a carga negativa em cima de novo. E como você vive num campo vibracional, energético, espiritual, é a tua energia, teu campo e mais sei lá de quantos. Imagina aí. Imagina? A gente não consegue imaginar, esse que é o problema. Deve ser uma bagunça, né? Eu fico pensando nesses casos de pessoas que cometeram crimes assim bem cruéis, né? O tanto de energia negativa que elas não recebem. Já está num campo daqueles massa, né? Para não dizer o contrário. E aí, descobriu que foi fulano que fez isso. Aí a mídia, em cima. Aí todo mundo, vixe, é ruim aquilo. Imagina, e ainda os desencarnados, né? Que a gente não vê, que é outra multidão. Gente, aí a gente imagina assim, meu Deus, entrou na lama e para sair, meu filho, aí tem azé, viu? O Xavier falou que não dá para imaginar, mas eu me lembrei daquela passagem do Chico, né? Da pessoa influenciada por 200 obsessores para matá-lo. Né? Me lembro nunca vou esquecer dessa passagem, muito menos do comentário do rapaz, né? Quando falou, se eram 200 atrás do Chico, o que dirá de mim? Então, dá para ter uma ideia que a coisa não é pequena, é grande. Por isso esse cuidado, não só de desenvolver a resistência, mas, né, eu sou porta aberta, eu sou luz, né, me envolvo em luz, e aonde eu estiver, levo essa luz, e toda vez que sentir alguma coisa que às vezes vai tocar em algum ponto complicado, dá uma escapada, não é desprezar, não é destratar ninguém, é o autocuidado, porque o autocuidado é autocura, né? Achei interessante fazer uma bolha, né? A bolha. Achei interessante isso aí, porque o cara falou, né? Se tinha 200 atrás de Chico, imagine atrás de mim. Mas pode ser que não, né? Porque eu acho que quanto mais poder pessoal a gente tem, mais gente vai ter que se unir para me derrubar. Eu, por exemplo, acho que eu tenho só um 10, que eles não vão perder tempo, porque ele me derruba só de uma chulipa que me dão. É claro, porque é lógico, não dá pra gente... sem sombra de dúvida, o Chico incomodava muito mais do que qualquer um de nós, né? É verdade. Né? Eu, coitada, uma mãozadinha que me der, eu já caí, só basta um. Imagina o que devia ter de ser desencarnado querendo derrubar o centro do Chico. A gente não tem noção. Porque era um baita ponto de luz, né? E tem que pensar nisso, que o centro do Chico, além de tudo, era um baita ponto de luz. Imagina a guerra que deve ser espiritualmente para que essa energia não aderente não deixasse entrar. Então, lógico, você tem guardiões ali,
enfim, a gente não tem noção. E aí, quando o cara vai sair, vai lá 200 caras encher o saco dele, né? Mas, não tem. A gente está saindo um pouco fora do texto, mas não tem importância que a gente volta para o texto. Mas pegando o que você está falando, Xavier, assim, é natural. Vou colocar em cima, o próximo a uma casa espírita, não precisa ser uma casa espírita, mas uma casa que trabalhe com coisas do bem, ter um pronto-socorro, né? Que nem quando um terreiro de Umbanda, por exemplo, quer dizer, eles recolhem e aquelas entidades ficam ali, vão sendo trabalhadas por alguns dias. Então, quer dizer, tem todo esse processo, você está lidando com uma casa material e uma casa espiritual também, né? A coisa é grande. Então, de novo, né? Precisa ter essa consciência? Precisa. Né? Nós somos meros mortais no meio de uma infinidade de coisas que nem algumas nós sabemos e muitas ainda desconhecemos. E acho que algumas desconhecemos ainda até como proteção, né? Para poder transitar melhor na vida com esses pensamentos nossos, que é uma desconstrução de um eu para a construção do outro, né? Então, a resistência, aquilo que me contamina, os meus pontos fracos, ser alimentado pela luz, luz com luz, sombra com sombra, né? Curador, esse curador que é de cada um de nós e está sempre trabalhando conosco em prol da nossa saúde, em prol de auxiliar os ambientes de diversos lugares, de diversas formas. É por aí, né? E sem falar o seguinte também, né? Porque aí entrou numa seara aí dizendo, bom, então aqueles que promovem o bem, que trabalham pelo bem, tá cheio de gente querendo derrubar. E aí, quando ele fala para a gente virar curador, aí as pessoas podem, cuidado com isso, né? A gente não pode ficar com medo assim, bom, peraí, então se eu virar um curador, eu deixar de ser paciente e virar mais um curador, eu tô mais sujeito a isso aí, eu vou tomar um monte de chulipa aí, sei lá, que rasteira, e vou cair muito mais. Em verdade, assim, quanto mais você trabalha pelo bem, mais protegido, em princípio, você está. Se você se mantiver em sintonia, aquilo que a gente já conversou bastante. Né? Assim, não adianta ter medo, então eu vou ficar na minha porque aí eu estou imune. Não é bem isso que ele está falando aqui. E aí a gente vai falar um pouco, a gente avançando aqui, a gente vai tocar um pouco mais nesse ponto, né, da nossa força pessoal. Nem ter medo, né, Gilberto? Nem ter medo e nem se envaidecer. Pois é. Porque de repente eu faço, vixe, cara, me garanto, posso curar, tá doido? Parecer que eu tô... Aí você já caiu, né? Aí é que aí você já não tá mais na luz. Me lembro uma época que a gente estava conversando com o pessoal que fazia arte, né, arte espírita e tal, e aí uma responsável lá, ela cuidava do balé, né, balé espírita e tal. Então ela disse isso, ela falou assim, se o artista sobe no palco e ele não vê Jesus, mas a si mesmo, ele que desça, mas que faça um estrago. Então assim, por que você está ali fazendo toda aquela obra e tudo mais? Se você está assim, vai descendo, bom, isso aqui é para eu, né, subir no conceito e tudo mais, então é melhor descer. Nessa questão de ser curador, eu não acho nem que a gente precise fazer coisas mirabolantes, não. Né? Tem tem várias palestras que eu já assisti da Lúcia Helena, que ela fala assim, quando você se predispuser a fazer alguma coisa e que de repente vem a tal da resistência, né, de dizer, não, dorme mais um pouquinho, né, não faz isso e tal, você tem que lembrar do seu compromisso com a humanidade, né, que de repente, se eu acordo, sei lá, 5 horas da manhã e eu costumo sair de casa 5h30, porque quando eu passo, tem sempre um rapaz ali na porta, né, que espera o meu cafezinho, ou que espera o meu pão, ou um bom dia, ou o que quer que seja, se eu me deixo vencer por essa resistência, eu acabo não fazendo essas coisas que seriam tão úteis às outras pessoas, né? Hoje eu costumo, peguei mesmo, matei essa resistência, hoje não consigo mais acordar depois das 5h30, e aí tem todo um ritual, né?
E depois disso, eu envio aqueles videozinhos dela dos epítetos. E é engraçado, assim, que depois de um tempo, as pessoas começam a ficar viciadas com aquilo ali, né? E hoje, que eu fui para o médico e não pude mandar no horário que eu sempre mando, já vieram no meu privado. Ei, cadê? Né? Não vai ter hoje não? Outra botou só o olhão, né? Perguntando onde é que estava e tudo. Então, você vê com uma simples coisinha dessa, que traz uma mensagem legal para o seu dia, faz a diferença, né? E aí eu vejo a minha, né? E mando para as outras pessoas. Todo mundo sai ganhando nisso. Podemos dar prosseguimento? O desenvolvimento do poder pessoal, a primeira chave de ouro. De todas as atitudes que reclamam aprimoramento na personalidade saudável, nenhuma é mais importante que o poder pessoal, ou o desenvolvimento da vontade. As técnicas desse livro não irão funcionar sem poder pessoal. Poder ou vontade pessoal é a força guia da personalidade saudável. Poder pessoal é uma atitude. Você pode decidir manter uma atitude de fraqueza ou de força ao começar cada novo dia. Seu poder é a energia que você usa para executar as decisões que toma. Por exemplo, digamos que você queira fazer exercícios às 3 da tarde. Quando chegar a hora determinada, é bem provável que precise usar esse poder para obrigar-se a fazer aquilo a que se comprometeu. Esse poder também é necessário para controlar a mente subconsciente. O subconsciente toma conta do espetáculo a menos que você assuma seu poder pessoal. Assim, o poder pessoal é agente executor da mente consciente. O poder pessoal, no seu uso externo, é a afirmação. O poder pessoal também está fortemente vinculado à capacidade de decisão. Se você não é decidido, a mente subconsciente ou outras pessoas tomam as decisões por você. A mente subconsciente não tem poder de raciocínio e as decisões de outras pessoas nem sempre se coadunam com os seus interesses. Como é que você pode ser o senhor de sua própria vida se não toma posse do seu poder? Você sabe que Deus tem poder. O fato é que você é co-criador, um mini-Deus, e, portanto, também tem poder. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Você não pode se ajudar se não for o dono do seu poder. Está e sempre esteve disponível para você um poder pessoal irrestrito. O poder pessoal não passa de uma energia que existe no seu corpo físico e na sua mente subconsciente. Energia essa que você utiliza para controlar sua própria vida. Parte da tarefa de tomar posse de seu poder reside em ser um guerreiro espiritual na vida. A vontade de viver é, na verdade, a vontade de lutar. A yoga ensina que a vida é não só uma escola, mas também um campo de batalha. Você está tentando chegar até o topo de uma montanha. O progresso exige que você dê 3 passos à frente e deslize 2 passos para trás, até que o cume seja atingido. Essa é a natureza da vida para todos os que trilham o caminho espiritual. A coisa mais importante é não se dar por vencido. Paramahansa Yogananda, essa é duro. O grande sábio indiano disse: o santo é um pecador que jamais desistiu. Parte do processo de tomar posse do seu poder reside em se esforçar continuamente. É ter fé no poder de Deus e também no seu próprio poder. Quando toda a segurança externa desaparece, você sempre sabe que pode recorrer ao seu próprio poder e ao poder de Deus. Isso é a verdadeira segurança. Seu poder pessoal é a energia que você usa para assumir riscos. Caso não tome posse de seu poder, terá muita dificuldade para manter a bolha protetora, pois é esse poder pessoal que lhe permite fingir até conseguir. O poder pessoal, em essência, é o seu centro. Quando você detém o controle, você se sente naturalmente mais próximo desse centro. Quando você usa o seu poder durante um longo tempo, você tem aquilo que chamamos de disciplina.
Deter esse poder é justamente aquilo que permite que a mente racional consciente permaneça no controle, sem ser subjugada por forças subconscientes ou ambientais. Mas se você não detém o controle do seu poder, acaba deprimido. Existem duas forças opostas na vida, o bem e o mal, a luz e as trevas, o positivo e o negativo, a ilusão e a verdade, o pensamento egoísta e o pensamento espiritual. O poder é a arma com a qual se pode lutar contra o negativo e se identificar com o positivo. Como disse Edgar Cayce, não existe no universo força mais poderosa que a sua vontade ou poder. A mente racional consciente, com a vontade ou poder, dirige todas as forças que entram na sua esfera. Sem esse poder, você seria subjugado. Num caso extremo de abandono desse poder, a pessoa pode tornar-se psicótica. A mente consciente pode abdicar de toda a responsabilidade. Então, a mente subconsciente e o ambiente assumem o comando. Você não precisa temer o seu próprio poder, pois vai usá-lo somente de uma forma amorosa, para servir a Deus, a si mesmo e aos outros. Quando você detém esse poder, sente-se naturalmente bem, estimulando-se e afirmando-se sempre. Quando você abre mão desse poder, a vida passa a espancá-lo. A essência do que estou tentando ensinar nesse meu trabalho é que você é a causa da sua própria realidade. Para criar aquilo que você deseja, é preciso assumir o seu poder pessoal. Olha só, não, eu levantei a mão porque eu achei interessante que ele já explica como reivindicar o poder pessoal de verdade. Eu achei que faz sentido ler o outro, mas eu não sei o quanto vocês já leram, eu entrei atrasada hoje. Tá, mas o que ficou para você do que você escutou agora? Ai, Fátima, é que é exato. Acho que para mim, assim, pegou até no calcanhar, assim, né? Uma coisa que eu tô tentando resgatar, assim, que é o poder de decidir, né? De reconhecer a sua essência, do que você tem de diferente e único, né? De alguma forma é um pouco também o eu sou, né? Assim, de guiar a sua vida. Para mim fez todo sentido, assim. É ação, né? Como ele fala no começo, é atitude para tomar decisões. E assim, é engraçado, eu acho que a gente tem fase da vida que a gente está com isso mais forte, decidido. Acontece algumas coisas que na verdade mais evidente, e acontece algumas coisas que apagam um pouco isso. Ou Nossa, também isso quando que eu ia falar, Monique. É isso que eu sinto também, assim, que tem fases que a gente tá super forte, assim, que a gente acredita na gente, vai pro que der e vier, e tem fases que você fala, onde tava aquela pessoa que eu não tô achando ela agora aqui, não. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, a gente muda muito, né, seja um trauma ou algum impacto, não é só que também a gente muda, né, você acha que tem momentos que você fica sem ação, porque tem uma questão acontecendo, mas eu também acho que esse poder pessoal ele tem que ser redescoberto sempre, porque se a gente está em evolução, provavelmente isso muda também, né? Queria a opinião de vocês, não sei se falei besteira, vamos lá. Sim, no meu caso pessoal, é bem parecido, assim, né? Nesse capítulo, a frase que mais me tocou foi isso, né? O santo é um pecador que jamais desistiu. A gente tem essa tendência de pensar que a nossa ascensão, a nossa evolução, seja ela pessoal ou espiritual, ela é uma linha constante, reta, né? Inclinada. E, na verdade, ela é extremamente sinuosa. Então, a gente se identifica, né, nessas fases que muitas vezes nós não estamos tão bem, né?
E isso, no meu caso pessoal, demorou bastante tempo para eu entender qual que é o nosso propósito. E é bem isso que o livro trata, né? Ser um curador de si mesmo, como a Camila disse, né? Através do exemplo, eu acredito muito nisso, curar os outros, né? Não invadindo, não transgredindo, mas curar os outros, né? Então, quando você sabe qual que é o seu objetivo, não importa a intempérie, né? Você continua. Vai ter fase ruim, mas assim, você se mantém, né? Mantém focado ali, né? Tentando, né? Eu comento até com alguns amigos e psicanalistas, falo, poxa, parece que você a busca é cavocar dentro de você e se descobrindo, vendo o que tem ali, analisando, colocando uma luz sobre aquela situação, tentando identificar o que é aquilo, qual que é aquela qualidade, qual que é aquele defeito, como elaborar isso, né? Como chegar ali num ponto ótimo, né? Para você saber manobrar, se manter no equilíbrio e continuar caminhando. Então, essa frase, né, do santo, que é um pecador que jamais desistiu, ela me toca bastante. Eu acho bem interessante isso e é estimulante. Para mim, o que chamou bastante atenção quando ele fala isso, que nós temos que ser um guerreiro espiritual na vida, porque, como vocês estão falando, não é fácil. Eu acho que justamente todo esse estudo que a gente faz tem como finalidade fortalecer a nossa vontade, que é o que ele diz, você tem que desenvolver a sua vontade, porque essas resistências estão muitas vezes dentro de nós mesmos, né? Isso que a Monique falou, eu entendo que a nossa vida tem ciclos, então é natural que a gente tenha ciclos ascendentes, descendentes. Essa questão do progresso também, que é uma coisa que muita gente cita, que a nossa evolução se faz nisso mesmo, você sobe 3 degraus, desce 2, e assim você vai indo, pouco a pouco, consolidando, ou seja, nada se faz da noite para o dia, né? Então, eu acho que, digamos assim, a ideia principal é isso, né? É a persistência, é a gente saber que nós não vamos conseguir manter seja esse poder, essa energia toda, esse otimismo sempre, mas o importante é que a gente continue, né? Que a gente vá fortalecendo essa nossa vontade. Outra coisa que eu vejo e sinto é que realmente não é fácil não se contaminar com as energias que estão à nossa volta. Eu acho que aí, não sei se a Fátima concorda comigo ou não, eu acho que isso varia também de pessoa para pessoa, depende muito, não sei se aí é uma questão de mediunidade, ou se até o seu processo mesmo, reencarnatório, mas muitas vezes você ser uma luz, você é bombardeado, e aí é que você tem que realmente mostrar a sua resistência, né? Porque isso chega a mexer com você, e aí, claro, se você faz tudo aquilo como ela falou, você se concentra no eu sou, você tem já essa percepção, que é isso que a gente faz aqui no estudo, né? Conseguir perceber o que é nosso, o que não é nosso. Então, quando você percebe que aquilo não é seu, você tem que dar um jeito de transformar aquela energia para você não cair naquilo. Então, eu acho que é isso, é uma luta mesmo. Eu acho também... Queria comentar, desculpa, o comentário da Silvia no começo, né? Eu me sinto muitas vezes assim, num jogo de tabuleiro, né? Às vezes você está indo super bem, você já está lá na casa 20, de repente tem um evento, um acontecimento, você volta lá para a saída lá, né, do tabuleiro. E às vezes eu falo, puxa vida, eu não estou aprendendo nada, eu voltei de novo lá para aquele ponto, né, já estava lá na casa 20, poxa vida, agora voltei lá para o 1 de novo. E uma dos nossa aula, a gente comentou mais ou menos sobre isso, e a Verônica fez um comentário que me deu muita força. Ela disse,
Val, a gente cai, não foi, né, da história, a gente cai, mas hoje a gente tem muito mais recursos, né, para sair do que não fica mais tanto tempo, né? E foi isso que a Vanessa falou. A gente vai cair, porque eu sempre acho que a vida não é linear, mas esse estudo, pelo menos para mim, né, que todo dia, toda vez aprendo um pouquinho, a gente consegue sair mais rápido. Eu acho que a Verônica tem razão, né? Eu ainda tenho muito que aprender, mas o pouquinho que eu aprendo aqui, eu já consigo... Não, agora eu já sei mais ou menos como é que sai. Ok, né? Voltei lá, mas quem sabe com o que eu aprendi, eu vou chegar à casa 25 de maneira menos sofrida. Então, eu acho que essa insistência, acho que é para sempre, né? Isso o capítulo fala. Porque a gente sempre, se não voltar para uma como eu volto, vai voltar para a 10ª, né? Aí vocês que estão, de repente, têm mais conhecimento que eu, mas a gente sempre vai voltar a algumas casas, não tem jeito, porque esse é o processo, né? O importante é que a gente sabe que a gente tem que insistir. O jogo continua. Diga, Silvia. O jogo continua. E como diz aí aquele trecho, você avança 3 passos, volta 2, mas aí a gente tem que entender que se você foi 3 e voltou 2, você ainda está 1 para frente. E é assim que, aos poucos, de passo em passo, que você vai avançando. É um processo. E o que eu acho que precisa abandonar é essa ideia de que vai conseguir tudo de uma vez. Não, eu acho que a gente está conseguindo e cada compreensão que se tenha vai ajudando para que em outras situações a gente volte a se recuperar mais rápido e continue, porque é uma persistência que a gente tem que ter, porque você não pode aceitar sair fora do jogo. Não só você não deve, como também a vida vai te pôr no jogo. Ela te pôs no jogo e você não vai sair. Então, lembrar disso nessas horas em que a gente deu o passo para trás, que a gente caiu, voltou umas casas e tudo, é uma forma de entender que isto aí faz parte do processo e que a gente já está compreendendo isso e compreendendo vai ficar mais fácil. Não sei se vai ficar menos doloroso, porque eu acho que a dor também tem um efeito muito bom para ensinar, né? Mas que faz com que a gente avance, faz. E então, quando a gente pensa em ser um curador, é um curador de si mesmo, e muitas vezes é simplesmente ser um facilitador, que permite que a gente consiga continuar. Eu ia falar isso, que quanto a gente vai falando da palavra cura, pelo menos para mim, a sensação que eu tenho é que a gente mistura cura com salvação. E, de alguma maneira, por exemplo, na psicoterapia, para vários pensadores, para o Freud, por exemplo, não existia cura. A gente não se propõe, como terapeuta, curar ninguém. Então, acho que a gente está falando da cura, talvez nesse processo, cada vez que a gente ilumina uma sombra nossa, a gente está num processo de cura. Talvez essa busca de salvar, de extinguir, de não cair mais. Eu não acho não que sofrer isso aqui... mais. Eu acho que isso aqui não é para essa vida, não. É para umas milhares, né, Verônica? Sim. Eu acho que a palavra que a gente tem que ter em mente é a paciência, né? Com a gente mesmo. É paciência. Eu tenho aprendido muito com uma gatinha que eu tenho aqui em casa, e tudo ela derruba. Né? Se eu deixar em cima qualquer coisa, ela vai lá e puf, não quer conversa. Eu não posso deixar nada
em cima de nada que ela vai lá. Então, eu já sei que ela faz isso. E aí, quando ela faz e quebra alguma coisa minha, o que é que eu posso fazer? Eu vou dar um sermão na gata? Né? Eu vou ficar com raiva da gata? Eu já sabia que ela gosta disso, eu não tenho como fazer diferente. O que eu posso fazer é evitar colocar coisas que eu sei que ela vai derrubar em determinados locais. E aí, no primeiro momento, né, que eu, puxa vida, coloquei aqui, ela quebrou, paciência, né? Paciência e persistência para não fazer algo que, tipo, porque tem muita gente que acaba fazendo algumas coisas e se martiriza, né? Ai, como eu fui burra, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e fica se maltratando por uma coisa que ela não tinha ainda condições de entender que não deveria fazer daquela forma. Então, eu preciso realmente ter paciência comigo, né? E que nada disso seja exagerado. Né? Porque também quando eu tenho muita paciência, eu acabo ficando ali por muito tempo e não cresço. Tudo na dosagem, no equilíbrio, né? Mas é importante essa coisa da persistência ser também trazida com a paciência. Calma que tá dando certo, né? Olhar para trás, como disse aí no texto, andei 3, só desci 2, já tô com 1 de vantagem, né? E sempre tentar olhar dessa forma. Para mim, o que mais chamou atenção nesse texto, principalmente na segunda parte, é a parte que ele falou que o poder é a energia que você usa para executar as decisões que você toma. E quando a gente fala de poder, parece que é uma coisa sobrenatural, uma coisa, né, uma coisa que te torna, assim, que é diferente. Não, o poder é só a energia que você já tem, só que focada no que você quer fazer, no que a sua mente consciente decidiu que você vai fazer, não é uma energia desperdiçada, né? Eu acho que essa é a grande diferença. A gente desperdiça muita energia no nosso dia a dia, quer fazer, eu sou assim, eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e quando você foca naquilo, realmente consegue executar, você tem poder. Então, não é nada de sobrenatural, não é nada inalcançável, é só uma questão de foco. E outro dia eu vi uma frase, eu não lembro onde, mas que dizia, acho que até no livro que a gente estava lendo, no livro de ouro, que diz, né, que a maior barreira para a sua realização, para a sua abundância, é a sua falta de disciplina, que no caso a gente pode entender como isso, como falta de uso desse poder pessoal, a falta, né, dissipação dessa energia, né? Então, essas duas coisas conectaram muito na minha cabeça, assim, sabe? Achei muito, para mim, me marcou bastante hoje, assim. O que mais, gente? André ficou quieto hoje. André não foi no mercado, tá triste. Vai ver que sim. É que André, as coisas estão subindo muito na hiperinflação. Aí, tá pegando. O preço da carne tá nas alturas. Comeu, André. Não, eu tava vira vegetariano. É uma E é possibilidade também. E você que acender, você não pode comer carne. Então. E o preço sobe. sobe. O exemplo da carne, né? O duro é isso, né? Que o preço sobe 3, mas não desce 2. É isso mesmo. Esse aí podia subir 2 e descer 3. Né? Aí a gente achava. Eu só tava pensando aqui que o que marcou, não é que marcou, mas achei engraçado, que é quando você abre mão desse poder, a vida passa a espancá-lo. Eu não sei se foi uma tradução aqui, espancá-lo é bem forte. Então eu pensei assim, pô, se pelo menos espancado eu não tô sendo, eu tô bem. André, eu senti ele falando da minha vida. Eu pensei, já teve fase que eu acho que eu já fui espancado. Aí eu agora já não tô mais. Então a gente já vê um pouquinho da evolução aí, acho que já é legal. Eu acho que isso aí é baseado realmente na minha vida, principalmente quando ele diz para fazer exercício 3 horas da tarde. Vocês imaginam fazer exercício 3 horas da tarde aqui? Aqui no ar. Calor dos infernos. Mas eu comentar também que um pouquinho mais para frente do texto aqui a gente vai ter o exercício das afirmações e tal, né? E o desidentificação, identificação, acho que vai ficar para o próximo encontro. E eu me recordo que eu já li esse livro aqui, né? Que até falou, acho que faz uns 15 anos. E aí falando na questão da disciplina,
é que eu fiz 5 dias e parei. Aí eu fiz 4 dias e parei. Aí eu fiz 12 dias e parei. E aí eu já tô olhando para ele aqui e vou falar assim, cara, vai ser um novo teste, né? Você tava até falando aí, né, Camila, que tá levantando 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, né? E criando toda uma disciplina e tudo mais. E aí ele fala aqui pra gente fazer isso durante 21 dias, né? Esse aqui. E depois, no capítulos pra frente, a gente tem outros novos 21 dias de outras afirmações e visualizações e tudo mais, então esse livro é muito bom porque ele é prático também, então ele não vai ficar só na teoria, né, e a gente vai realmente poder colocar essa disciplina aí no dia a dia. Ô André, lembrei que você estava fazendo o seu café da manhã com o Hermes Trismegisto, ainda tá rolando você ou você parou também no meio? Se ele depender de mim para tomar café da manhã, ele vai passar fome. Coitado, por isso que Está morreu. hermeticamente fechado, hein? Pelo menos eu sou sincero. Mas é isso aí. Mas eu acho que é o desafio de todos nós, né? Que é o que a gente tá falando, né? Se a gente tem disciplina e a partir de agora a gente conseguir criar essa estrutura, né? Que ele vai trazer, né? Que é essa bolha emocional e tudo mais. E a gente tá falando aqui, ele fala desse poder pessoal, meu entendimento aqui acho que essa é a integração, né? Ele trouxe antes a questão do subconsciente, o nosso consciente e o nosso eu superior. Então a gente ativar esse poder pessoal é essa conexão completa e absoluta e trazer a nossa máxima potencialidade, né? Ontem eu estava vendo um videozinho da Mônica de Medeiros, inclusive um canal muito legal, chama Canal do Pava. Não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito. Pava. É Canal do Pava, é no YouTube. Depois joga lá, ele traz um monte de gente para entrevistas e essa semana foi da Mônica de Medeiros. E aí ela estava falando que a gente está sendo chamado e está vindo muita gente para a encarnação derradeira, né? Então, se não fizer nessa agora, já era, meu. E aí ela falou assim, eu acho que a minha é uma dessas. E eu pensei, pô, se a Mônica de Medeiros tá numa dessas, bicho, talvez é por isso que a gente anda assim, meio, né, se cobrando muito, né? Que muito do que a gente tava falando. E agora, vai que a minha também é, né? Por isso que tá sendo espancado, André. É, aí veio espancada de agora. Tem gente espancada nesse desespero. Assim, ó, assoprar só não tá dando a vida do Bruno. Agora esse aí vai ter que tomar porrada. Espancado e lascado. Mas um passo de cada vez, né? A gente vai seguindo. Eu já tô toda troncha já. Você falou por que eu não tava falando? Porque o começo da reunião eu não conseguia falar, porque só dava risada do que a Camila falava. Mas a Camila é um... Camila, você vocês estão bulinando comigo, sessão de viu? comédia, mano. Só umas palavras no meio que eu ia falar sério, aí eu começo a dar risada, eu já até esqueço as coisas. Tem uma coisa que a Vanessa falou que ficou muito marcado para mim, né? Acho que não só a Vanessa. Eu diria que a partir do momento que você pega a palavra resistência, você entra numa resistência a um padrão, a uma situação, ou você quer uma mudança, você vai tomar mesmo pancada, tá? Então, você precisa aprender realmente a ser forte, ter foco para quebrar essas coisas, né? Eu anotei até aqui uma palavra que todo mundo fala, eu não sei se todo mundo já entendeu o que quer dizer, Matrix. É entrar numa caixa e fazer e repetir o que todo mundo faz, tá? Então, quando você quer ser resistência, você não entra na caixa. Se você quer aprender a lidar com seu poder pessoal interno, eu sou, eu interior, conexão, você não entra na caixa. Então, você vai ser resistência a tudo que querem te vender. Porque você vai entender uma coisa que eu já dei até um exemplo um outro dia, que tudo que querem te vender faz parte de uma egrégora e não necessariamente luz. Muitas são disfarçadas em luz, mas são sombras. Uma pessoa que traz a sua potencialidade, entende o que é ser um curador interno, começa a discernir caixa, matrix, luz, sombra e não entra na caixa que querem colocar, tá? Então vai sofrer
paulada, mas não vai se preocupar com a paulada. Ao contrário, vai criar mais resistência para continuar no seu caminho e dizendo não àquilo que entende que não é o que é para ser feito. Despertar o poder interior é uma busca interna, individual. Não é nada além disso, mas não quer dizer que isso é uma coisa fácil. Mas, graças a Deus, chegamos até aqui, subindo, descendo, né? Tomando paulada, tal. Mas isso tem que ficar muito claro. E vocês, por tudo que já estão aprendendo, por tudo que o Hermes falou de telepatia, ou melhor, as 10 herméticas falaram de telepatia, influência, vibração, vocês precisam assimilar, porque senão, lógico, a consciência vai e volta, mas a consciência, ela vai e volta se você não se mantém numa linha crescente. Não quer dizer que nós não vamos descer degraus, como a Monique falou, só que o que é expansão de consciência? Ela vai expandir sempre. Eu posso cair e voltar, mas essa expansão me permite falar, putz, caí por causa daquilo. Opa, vou levantar. É essa expansão que faz com que mais rapidamente cair na Matrix, cair naquele enrosco, né? Tô fora daquela caixinha, né? E vou pensar por mim, porque o despertar é de dentro para fora, tá? Então, isso é ser esse curador em exercício pessoal e aonde tiver por causa da luz que ele leva, entendeu? Porque ele vai ter o discernimento para olhar, para ver além, mas não vai evitar tomar a paulada, como a gente até falou, né? Se o Chico tinha 200, ele tinha capacidade para lidar com tudo aquilo. Nós ainda precisamos desenvolver mais essa resistência para sentar num banquinho e ficar rezando, vendo e falando nada vai acontecer. Nós ainda já saímos correndo falando não, vai acontecer alguma coisa. Então, várias vezes eu repito isso para vocês, cuidado, prestem atenção nesta mente para não ser influenciado por outras mentes que querem colocar dentro da caixinha com o mesmo pensamento. Isso não desenvolve um pensamento individual, tá? Então, quando vocês estão lendo ou Hermes, ou ele, ou Joana, ou até mesmo Emmanuel, ninguém coloca ninguém em caixinha, né? Porque é para despertar, e tudo que a gente tem de contato é para trazer para fora todo esse potencial. Então, caindo, subindo, essa consciência sempre vai expandir, isso mesmo numa visão psicológica, né? Porque na psicologia é a mesma coisa, você abriu tua consciência, conheceu o teu inconsciente, você não vai mais tropeçar. Você até pode tropeçar, mas você vai saber por que você está caindo. Então, a responsabilidade é tua do que você faz com tudo aquilo. Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed.